Que coisa extraordinária, que momento maravilhoso, esse fim de semana na presença do Senhor. Foi muito especial, tanto para encontrista quanto para encontreiros, e nós estamos celebrando a vida, né? A vida de Deus que nasceu e renasceu em tantos irmãos, em tantos amigos, dentro desse fim de semana. Sabe, às vezes o Senhor mexe, o Senhor sacode, mas no final Ele nos arruma para que a gente possa crescer e avançar em provisão e em prosperidade. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: o Senhor é contigo. Às vezes a gente fica em dúvida, né? Sabe, todo mundo passa por situações, por circunstâncias, por problemas na vida, e às vezes a gente chega a duvidar da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus para conosco. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz assim, lá no capítulo 8, a Bíblia diz assim lá no capítulo 8 de Romanos: aquele que não poupou o seu próprio filho, como ele não nos dará juntamente com ele, o seu filho, todas as coisas? Você diz assim: eu sou especial para Deus. Bate no seu peito assim, diga: eu sou especial para Deus. Você tem dois braços? Tem dois braços? Então dá um abraço em você mesmo, assim, diz: você é especial para Deus. Recebe esse abraço do Senhor Jesus nessa noite, você é especial para Deus. Glória ao Senhor. Semana passada eu falei sobre tesouros escondidos. Hoje eu quero falar sobre verdades reveladas. Porque a glória de Deus é esconder determinadas coisas, né? Brincar de tesouro, né? De caça ao tesouro, como eu disse semana passada. Mas a nossa necessidade, a nossa glória é descobrir verdades que o Senhor deixou escondidas de nós. E hoje eu vou trazer uma dessas verdades, baseada num livro, no Evangelho de Lucas, num texto que você conhece muito bem, todos vocês conhecem, e fala da parábola, Jesus fala da parábola do filho perdido, que na Bíblia é chamado de filho pródigo. E eu queria chamar a sua atenção nessa noite, para essa história que você conhece tão bem, porque todas as vezes que nós ouvimos falar a respeito disso, ou prestamos atenção nessa verdade, nós olhamos sempre com a ótica do filho que pediu, do filho que abandonou, do filho que foi embora, do filho que gastou, e depois do filho que se arrependeu, do filho que se deu mal e do filho que voltou para casa. Então isso é o que todo mundo vê, mas qual é a verdade que está sendo revelada? A verdade revelada não é o arrependimento de um filho rebelde, mas a verdade revelada é o amor que tem no coração do Pai. Então repete comigo: o amor que tem no coração do Pai. Essa é a verdade revelada, não é o caráter do filho, mas o centro dessa história sempre foi e sempre será o coração do Pai. E a igreja, diga assim: eu. Somos a igreja, né? A igreja, não precisava repetir, mas hoje vocês estão espertos, né? Somos a igreja, e a igreja precisa revelar o coração de Deus. E o coração de Deus, ele é revelado nessa história que Jesus conta do filho pródigo. No livro de Lucas, então, vamos ver, no capítulo 15, eu vou ler alguns versículos, a princípio, versículo 11, 12 e 13, Lucas 15, versículos 11 a 13, diz assim: e Jesus continuou, certo homem, diga, certo homem. Esse certo homem a qual Jesus se refere é Deus Pai. É uma parábola onde Deus é o Pai, o grande pai de família. Então certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo, diga, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Sabe, quando nós colocamos o foco totalmente na atitude do filho, nós precisamos observar algumas coisas no pai, que, como disse a vocês, representa Deus. Por exemplo, já parou para pensar que pai seria esse tão tolo de permitir que o filho fizesse o que fez? Com o pai vivo, dono de toda a situação, porque o herdeiro só é herdeiro de qualquer coisa depois da morte do pai. Mas aquele filho em vida, ele perdeu a parte que lhe pertencia. E é muito fácil olhar para esse pai e dizer: ora, ele é um tolo. Como é que ele foi permitir que o filho dele fizesse isso? Como ele concordou com isso? Será que esse pai seria um tolo em dar esse dinheiro? Dar esse recurso? Quantos pais eu tenho aqui?
Homem cheio da grana, próspero, cheio da vida de Deus. Glória a Deus pela sua vida. E você, por acaso, daria a sua herança para o seu filho, para ele meter o pé? Não, nós não daríamos, não faríamos isso. E, na verdade, se nós formos analisar bem essa história, a gente não vai dizer isso, porque agora você já sabe que esse homem é Deus. E você não vai dizer que Deus é tolo. Mas se fosse uma história que eu contasse sem essa percepção, você diria facilmente que não faz sentido nenhum. É uma tolice. Você não vai dividir herança com filhos vivos para que ele possa se desgastar, para que ele possa perder, para que ele possa torrar tudo e no final ele possa se dar mal, que obviamente era uma coisa bastante previsível. Por que esse pai permitiu que o filho fosse embora? Por quê? Essa é a verdade que precisa ser revelada nessa noite. Essa é a verdade. Por que o pai foi tolo? Na nossa concepção, por que ele permitiu? Por que ele deu dinheiro? Por que ele fez essas coisas? Eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. O pai sempre quer a companhia do seu filho, mas nunca por obrigação, e sempre por amor. Vamos repetir? Um pai sempre quer a companhia dos seus filhos, mas não por obrigação, mas sim por amor. Então o pai, que é Deus, e agora eu quero aplicar essa verdade à sua vida e à minha, o pai, que é Deus, ele permite que você tome decisões, ele permite que você faça escolhas, mesmo sabendo que muitas das vezes as escolhas que você faz, você vai ser prejudicado por isso no final. Mas ele não é mau, não, ele é amor. Porque quem ama respeita, quem ama confia, quem ama deixa, quem ama entrega. Essa é a base do amor de Deus. Então, assim como aquele filho, você e eu, cada um de nós, sempre fez as suas escolhas. E o pai sempre quis você ter você de perto. Mas ele sempre permitiu que você escolhesse aquilo que era melhor para você, o caminho que você gostaria de seguir, e ele permitiu que você fizesse opção por aquilo que você achava melhor. Glória a Deus, você está aqui nessa noite. Diz amém. Amém. Agora, quantas pessoas estão aí por fora que fizeram outras escolhas? Talvez você tenha vindo aqui pela primeira vez e tenha sido colocado de frente a essa palavra, a esse pensamento, a esse argumento, pela primeira vez. Mas eu quero dizer que o amor do Pai por você é tão grande, mas tão grande, que Ele permite coisas que você, como pai, não permitiria. Que seu filho fosse embora, que o seu filho levasse o dinheiro e que seu filho vivesse a vida dele. E Ele fez isso porque Ele ama você. Ele quer você de volta, mas quando você estiver de volta para Ele, Ele quer que você volte com o coração e não por obrigação. Quem está me entendendo diz amém. Vira para quem está do seu lado e diga assim: por amor e não por obrigação. No livro de Lucas, ainda no capítulo 15, versículos de 25 a 28, diz assim: ora, o filho mais velho estava no campo, porque eram 2 irmãos. O filho mais velho estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e ouviu as danças, e viu as danças. E chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. É como se alguém chegasse no culto desapercebido hoje, via danças e via música, porque nós estamos celebrando a Deus, porque vidas foram salvas, vidas foram resgatadas, e a pessoa não entendesse bem o que está acontecendo. Então aquele jovem, o filho mais velho, mas ainda jovem, quando chega, pergunta a um dos empregados o que está acontecendo, o que é isso, o que houve. Então o empregado disse, o versículo 27, e ele informou: o seu irmão voltou. Diga, o seu irmão voltou. Deixa eu fazer uma pergunta para você com todo o coração. Quantos se alegram aqui quando o seu irmão volta? Nós somos uma família de muitos irmãos, e nós temos um único pai. Não sou eu, não queira repartir a minha herança. Nós somos uma família de muitos irmãos e o único pai é Deus. E às vezes a gente, infelizmente, na condição desse irmão mais velho, nós não nos alegramos com a volta, com o regresso do nosso irmão, por uma série de circunstâncias. Mas uma família de Deus, nós, diga assim, eu. Bate em quem está do seu lado assim, conto com você. Nós somos uma família, uma grande família. E assim é importante que nós sejamos. Então o irmão mais velho, quando ele soube daquela informação, que o seu irmão tinha sido recuperado com saúde e seu pai mandou matar o bezerro gordo, o filho mais velho se indignou. Olha só, ele ficou indignado e não queria entrar na festa. Saindo, porém,
o pai procurava convencê-lo a entrar. Sabe, a preocupação do pai é prova do amor e da liberdade. Da mesma forma que ele permitia que um filho fosse contra o seu coração, com o coração rasgado, com dor e com sofrimento, ele também tinha um amor pelo filho mais velho, embora esse filho mais velho não conseguisse compreender a dimensão e o trabalho do amor, porque ele trabalhava na sua mente uma vida baseada nos seus méritos, na sua força e na sua capacidade. Eu penso que é uma convivência doentia quando alguém precisa se submeter a uma situação de vida que seja estabelecida por padrões de controle, por exemplo, de manipulação, de obrigação e de interesse. E se você pensar bem, o filho mais moço queria sair dessa casa, porque ele se sentia assim. E o filho mais velho, ele se submetia a essa circunstância porque ele tinha interesses outros. E nenhum dos dois, conseguia fazer a leitura exata do coração do pai. E eu fico pensando quantas de nós na igreja não conseguem perceber e não conseguem entender a real leitura do coração de Deus. Essa verdade que já foi oculta, que está sendo revelada, é revelar o coração de Deus por nós, um coração propício, um coração de amor, um coração que recebe, um coração disposto a oferecer, um coração disposto a sofrer, um coração disposto a abrir mão, para que possa, no futuro, ter tudo aquilo de volta. E esse é o desejo de Deus. Eu penso que aqueles rapazes, aqueles dois homens, eles tinham um sério problema de identidade. O mais velho se achava manipulado, se submetia a uma ideia, na esperança de algum dia ser reconhecido. E o mais novo observava aquilo tudo e pensava, eu não quero viver assim. Cada um deles tinha o seu grande e grave problema de identidade. Sabe, a identidade que nós temos, ela é muito importante. E nós precisamos saber quem nós somos. Vire para quem está ao seu lado e pergunta, você sabe quem você é? Cada um de nós tem uma identidade. A nossa identidade é de filho. Diga, filho. Nós temos uma identidade de filiação. Nós somos filhos. Não permita jamais que o estado que você está vivendo tire de você a realidade da identidade que você tem. Você é filho, diz eu sou. Você é o quê? Filho. Você é? Filho. Vamos acrescentar alguma coisa aí, vamos botar um adjetivo. Você é filho amado. E talvez a maior prova do amor de Deus, amor do Pai por você, é permitir que você tenha feito tudo o que você fez. Calma. Não me conte o que você fez, mas Ele permitiu você fazer tudo o que você fez, porque Ele ama você. E agora você voltou para Ele. Quem sabe você não está voltando para Ele nessa noite? E Ele vai receber você de braços abertos. É de braços abertos, porque Ele ama cada um dos seus filhos. Você é filho amado, diz eu sou. Diz para quem está do seu lado aí, você é filho amado ou filha amada. O problema daqueles rapazes é que eles tinham dificuldades de conviver, eles tinham dificuldades de se relacionar. E às vezes dentro de uma família existem dificuldades de convívio, de convivência, existem dificuldades de relacionamento. E eu vou lhe dizer uma coisa muito séria, preste atenção. Quem quer alimentar ressentimentos, quem quer alimentar inveja, quem quer alimentar ciúme, quem quer alimentar diferenças, sempre vai achar motivos. Sempre vai encontrar um motivo, sempre vai encontrar uma razão, se você quiser, na verdade, alimentar contenda, alimentar ressentimento, ou inveja, ou coisa do que o valha. Mas isso não vai mudar a sua identidade de filho, e muito menos vai mudar o amor do Pai por você. Diga comigo, nada. Pode mudar o amor do Pai por mim. Então observe comigo agora as manifestações daqueles filhos, daqueles dois filhos. Primeiro vamos ao filho mais novo. Lucas 15, 13 diz assim, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, diga longe. Longe de quem? Longe do seu pai. Quando nós queremos fazer coisas erradas, nós vamos para longe do pai. A gente acha que se esconde dele. E quanto mais distante, quanto mais tenebroso, quanto mais escuro, quanto mais obscuro, às vezes melhor. Então aquele jovem, ele foi para uma região distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo
irresponsavelmente. Essa era a condição daquele rapaz que você conhece muito bem. E eu queria lhe dizer para você, chamar atenção para algumas coisas. Enquanto ele planejava a sua vida livre e a aventura de não ser controlado, a possibilidade de curtir a sua vida longe do pai, longe da família, da forma como ele quisesse, e quando ele sonhava com essa vida longe do pai, tamanha era a sua vontade que ele traçou uma estratégia muito perigosa. Ele pediu a parte da herança que cabia a ele, e isso era algo muito perigoso. E eu quero chamar a atenção para uma realidade. Apesar dele querer ir embora, ele conhecia o coração amoroso do pai. Por que eu estou dizendo isso? Quando ele perde a parte da herança, aquilo era uma desonra muito grande para o pai. O pai facilmente poderia condená-lo, poderia acusá-lo no meio dos anciãos do povo, e ele seria ridicularizado, envergonhado e até apedrejado. Mas o pai não fez isso. O pai não o puniu. O pai usou um coração amoroso, permitindo que ele fosse, com a ideia e com a esperança, diga esperança, de que ele ia voltar. Às vezes a gente vai para longe, você caminha longe dos caminhos de Deus, mas Deus nunca tirou os olhos de você. A esperança dele é que você sempre volte para casa. Sabe por quê? No final dessa mensagem eu vou te dizer, mas vou dar um spoiler. Diga, eu sou filho. Sempre voltam para casa. Essa é a esperança do pai. Deus trabalhava nesse sonho e ele fez, de fato, com que aquele filho voltasse. O segundo filho é o mais velho. Lucas 15, versículo 29, diz assim, mas ele respondeu ao seu pai, eu estou falando do mais velho, e disse assim, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo. Esse rapaz tinha um sério problema de identidade. Escravo? Como assim? Era assim que ele se via. Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ele trabalhava no negócio da família, ele não foi embora, ele permaneceu, ele ia e vinha, ia para o campo, cumpria o seu papel, arava a terra, plantava, colhia, ele queria fazer o melhor que ele podia, mas a sua consciência era uma consciência de empregado. Ele queria simplesmente reconhecer o seu esforço baseado naquilo que ele trabalhava. Então o problema de identidade é grave quando a gente se relaciona com Deus. Olha para mim, Deus não quer tratar você como empregado, Ele quer tratar você como filho. Vamos repetir? Eu sou filho? Deus não quer tratar você como empregado, então pare de olhar para você como servo, pare de olhar para você como empregado, sabe, o seu trabalho árduo, diligente, determinado, tudo isso é muito importante, mas precisa ser feito por amor ao Pai, porque você é filho. E quando nós trazemos isso para o ministério, esse aqui é o negócio do Pai. Eu sou gerente do negócio do Pai, você é participante sócio do negócio do Pai. E se o negócio do Pai, o negócio também é seu. Nós não lidamos na igreja com mentalidade de servo nem de escravo. Nós lidamos na igreja, nas células, nos cultos, nas consolidações, nas visitas, na oração, do trabalho do Pai. É um grande negócio. Agora não adianta só o esforço, o trabalho. Interessa saber que esse grande negócio faz parte da nossa família. Isso é um grande negócio de família. Diz amém? Então isso é um grande negócio de família, e aquele filho não entendia isso. O que ele entendia? Que o pai dele era um tolo. Como é que ele foi dar o dinheiro para esse cara ir embora? Por que ele fez isso? Por que ele deixou? Ele deve ter pensado, eu não faria isso. Eu botava chicote nas costas desse garoto e fazia ele ver o que é bom para tosse. Ele ia ver só o peso da minha mão. Essa certamente foi a conclusão daquele irmão mais velho a respeito do seu irmão mais novo. E talvez o pensamento dele fosse tão cruel, que a expectativa dele era de ver a morte do pai, não para ele ir embora, mas para ele herdar tudo sozinho. Isso é um problema de, diga, identidade. O desejo de um quanto de outro era dos seus direitos. Todo mundo quer direito, todo mundo quer ter direito a alguma coisa. Então, esse direito pessoal, embora ele seja importante em algum momento, na Bíblia ele é refletido, ele é mencionado como justiça própria, diga justiça própria. E a justiça própria é a pior das manifestações
das obras da carne. É a pessoa que sempre está tentando se justificar por aquilo que faz, por alguma razão e por algum motivo. E normalmente esse tipo de pessoa tem muita dificuldade em entender a sua identidade, entender quem ele é e entender quem é a sua justiça. Diga assim, a minha justiça é Cristo. Diga assim, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas quando nós queremos defender demais o nosso direito e a nossa justiça, a gente está lidando na vida como aqueles dois irmãos estavam, manifestando o interesse, a briga, a disputa, cada um pelo seu interesse pessoal. Vamos voltar ao filho mais novo. Lucas capítulo 15, 16 a 18, diz assim, e ele desejava, isso ele já estava lá na pior, né? E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém, diga ninguém, lhe dava nada. Caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, o que ele diz? Morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. O que esse jovem estava fazendo? Ele estava pensando de uma forma de conseguir reaver talvez parte daquilo que fosse direito dele. Nunca pensou no pai. Ele pensou no seu estômago, pensou no seu desejo. Quantos empregados do meu pai têm fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Viver longe do pai é ruim. Viver longe de Deus é ruim. Tanto é que ele chegou à conclusão que a melhor coisa que ele podia fazer é se colocar a caminho e voltar para casa. Rever os seus direitos. E mesmo que ele não conseguisse mais o direito de filho, ele preferia agora, na situação difícil, ser um servo, ser um empregado, do que viver disputando comida com porcos. Qual era o problema? A identidade. Eu não sei qual é a situação de cada um de nós, de cada um de vocês. Talvez aqui alguém já tenha misturado passado, vivido situações, circunstâncias, dificuldades, que poderiam ser comparadas facilmente a disputar comida com porco. Com os porcos dos prostíbulos, com os porcos nas bocas de fumo, nos cultos a demônios, na tristeza, na destruição familiar. Mas eu quero dizer que se você é filho, como filho, o pai recebe de volta. Diga assim, como um filho, meu pai me recebe de volta. Quando você volta para Jesus, você não vai voltar para Deus, para os braços de Cristo, como um empregado. Você vai voltar como quem você é. Porque a sua identidade, você é filho? Quantos filhos eu tenho aqui? O seu estado, mesmo que seja comendo com porcos, não vai mudar a sua identidade. Vamos repetir de novo que você precisa entender isso. Sair daqui sabendo disso. Amanhã, no seu dia a dia, no seu problema, quando tiver uma circunstância, uma situação difícil, você não pode esquecer quem é o seu pai. Diga, eu sou filho amado. Filho amado. É isso que você é. Diz, eu sou. E é isso que ele precisava entender. Ele perdeu a sua identidade e agora ele já estava lutando por uma nova identidade que não era sua. Embora ele pudesse ter tirado algumas lições de toda aquela situação, por exemplo, a vida dele foi poupada, ele poderia ser apedrejado facilmente, ele sofreu todas as perdas financeiras que fosse possível, ele foi humilhado em grande vergonha em relação a comer com porcos, ele passou fome, entre outras necessidades, teve que matar o orgulho para poder planejar a sua volta, ficou tão mal que achou melhor ser um empregado, servo do seu pai, do que viver daquela forma. Mas como eu já disse antes, filhos sempre voltam para casa. Vamos repetir? Por que os filhos sempre voltam para casa? Às vezes a gente tem um engano aí. Os filhos não voltam para casa porque eles querem. Os filhos voltam para casa porque eles precisam. E o grande segredo é que o coração do pai sempre está disponível para receber um filho de volta. Se você é filho, tem lugar para você na casa do pai. Diz amém. Glória a Deus. Vamos voltar ao filho mais velho, mas sempre olhando para o pai. Lucas 15, 31 diz assim, disse o pai, meu filho, como é que o pai chamou ele? Meu filho. Não chamou meu empregado, não chamou meu servo, não chamou meu escravo. Essa era a forma como o filho mais velho se via.
Mas como o pai via ele? Diga, meu filho. Via como filho. Você sempre está comigo e tudo o que eu tenho é seu. O problema da identidade não estava no pai, o problema da identidade estava no filho, na sua posição, na sua postura e no seu pensamento. Ele se via de uma forma, mas que não era verdadeira. Imagina o sujeito pelos cantos da casa reclamando da vida. Eu acordo cedo, eu trabalho duro, eu tenho que ficar no sol quente, e fico até de noite, trabalho, e nunca sou reconhecido, nunca ganhei um cabritinho para poder fazer um churrasco com os meus amigos. Olha só, o filho mais novo fugiu e foi viver aonde? Diga, longe do pai. Ele queria gastar o dinheiro e curtir a vida dele aonde? Longe do pai. E o filho mais velho, ele reclamava porque trabalhava, é isso? E queria um cabrito para fazer um churrasco. Com quem? Cadê o texto? Nunca me deste nem um cabrito. Nunca me deste nenhum para eu celebrar com os meus amigos. Nunca me deste um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Aonde é que o pai estava nesse negócio? Aonde é que o pai estava na vida do filho mais novo? Aonde é que o pai estava na vida do filho mais velho? Nenhum deles estava interessado no pai. Cada um deles estava interessado no seu próprio interesse. E às vezes a gente não entende, porque a nossa vida não cresce e não prospera. Porque os nossos interesses é receber a bênção, a herança, o dinheiro, a saúde, a cura, a provisão, a família restaurada. Mas o nosso coração está longe do pai. Diz aí comigo, misericórdia. Misericórdia. Porque na verdade, o que acontece é que o nosso coração, assim como daqueles dois rapazes, estavam distante do pai. Eles queriam satisfazer as suas necessidades, eles queriam satisfazer os seus desejos e deixaram completamente o pai fora dessa conjuntura. Mas agora eu quero parar para mais um minutinho, para a gente poder caminhar para o final e olhar para o coração do pai. Diga assim, o coração do pai. João capítulo 8, versículo 35 diz assim, o escravo não é membro permanente da família. Vamos falar juntos? Mas o filho faz parte da família para sempre. Quem vai para o céu aqui? Quem quer ir para o céu aqui? Quem? Mas a igreja será arrebatada num piscar. Menos o famosinho, ele não quer ir. Ele não quer ir. Mas o pai é assim. O pai é amoroso. Se quer ficar, fica. Respeita. Eu quero ir. Só entra no céu, olha só, isso é muito sério, tá? Só entra no céu, ou seja, na casa do pai, quem é filho. Vamos repetir? Só entra. Servo não. O servo até trabalha, mas ele não permanece para sempre. É o que a Bíblia está dizendo. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Quando a gente olha para a igreja, o que isso diz respeito a nós? Assim, às vezes a gente fica pensando, fulano se afastou da igreja, fulano se afastou de Cristo, fulano se afastou do Pai, e ele está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, e a gente fica escandalizado. Mas a palavra que deve confortar o nosso coração é, o escravo não é membro permanente da família. Se ele era escravo e foi embora, se ele era servo e foi embora, ele foi embora porque ele quis. Mas a promessa de Deus diz assim, o filho faz parte da família para sempre. Por quê? Porque o filho, diga o filho, sempre volta para casa. E como eu disse, um queria gastar o dinheiro sozinho na farra junto com as prostitutas, e o outro queria fazer churrasco com os amigos. Nenhum dos dois queria a companhia do pai.
Mas o coração do pai, essa é a verdade revelada dessa história, está sempre disposto a receber um filho egoísta de volta. Quantos filhos egoístas eu tenho aqui nessa noite? Vou até tomar uma água depois. Francamente, irmão, fala a verdade. Por que você veio para a igreja? Por que você aceitou Jesus? Talvez 90% estava na pior. Passando aperto, situação ruim, difícil. Outros porque foram criados na igreja, e aí acabou, se converteu. Glória a Deus pela vida de vocês. Assim foi a minha história. Mas a maioria vem para a igreja porque está ruim. Porque precisa. Porque precisa de alguma coisa. Porque depende de alguma coisa. Porque moveu o coração de Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa muito séria. Sua necessidade não move o coração de Deus. Essa oração, a oração do desespero, eu falei isso no reencontro do ano passado. A oração do desespero não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é a oração do filho, que confia no Pai. Por isso Jesus na cruz, nós vimos isso algumas semanas atrás, a última frase de Jesus na cruz foi, Pai, foi o quê? Diga, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aquilo que de mais precioso o filho tinha, ele entregou nas mãos do Pai. Esse é o coração do Pai. Ele quer receber aquilo que você tem mais precioso. Então não adianta o desespero. Creia nele, confia nele. Confia nele que ele vai cumprir aquilo que prometeu. Você é filho, diz eu sou. E se você é filho, você é herdeiro, você tem direitos de filho. E as atitudes dos filhos não mudaram o coração do pai. A atitude do filho mais moço, a atitude do filho mais velho, elas não mudaram o coração do pai. Mas e se? Crente gosta muito disso, né? E se? E se o filho mais moço tivesse continuado lá na vida que ele estava vivendo? Ele ia continuar comendo comida de porco. Até o dia que ele resolvesse cair em si, como caiu, descobrir que ele tinha uma identidade e voltar para casa. E o filho mais velho? Ele ia continuar trabalhando no campo o tempo todo, a vida toda, até ficar velho, ia ter os seus filhos, ia ser o dono da fazenda, ia continuar a mesma procrastinação de vida terrível. Por quê? Porque o coração não estava voltado para o seu pai. O filho permanece para sempre, o servo não. Quantos servos eu tenho aqui? Se você ainda é servo, não precisa responder. Se você ainda não fez não teve ainda o seu encontro, como é que eu posso ser filho de Deus? Não, você não é filho de Deus simplesmente porque nasceu. Filho de Deus não é o que nasce, não é a pessoa que nasce nesse mundo. As pessoas que nascem nesse mundo são criaturas de Deus. Assim como Adão foi criado, não foi criado? Né? Do pó da terra, soprou o fôlego de vida, as pessoas que não têm Cristo são descendentes de Adão. Então elas são criadas, são criaturas, mas a Bíblia diz que todos quantos o receberam quem? Jesus, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Porque nós somos uma raça de fé. Sabe por que você vai ser arrebatado? Porque você não tem a natureza do mundo, você tem uma nova natureza. Você pode não perceber, mas você tem uma nova natureza. As coisas velhas já passaram. O que a Bíblia diz é assim, já fui crucificado com Cristo. Morreu com Cristo. E a vida que agora eu vivo na carne, nós vivemos na carne, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Você tem uma nova natureza, você é filho de Deus. Você até pode ter o DNA físico do seu pai, na sua corrente sanguínea, mas você tem um espírito no seu coração, e você tem o DNA do próprio Deus. Diga aí, eu sou filho de Deus. É por isso que ele falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Pastor, como é que eu sei que eu sou filho de Deus? A Bíblia responde para você. Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17 diz assim, o próprio Espírito confirma em nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Vamos lá juntos? O Espírito testifica, confirma, testemunha no seu espírito de que você é filho de Deus. Mas eu não sinto isso. Sentimento está na mente, está na alma.
É no Espírito que você percebe que você tem a filiação, que você tem a paternidade, que você é filho, que você é amado, que você é herdeiro e que Deus recebe você de volta. Diz amém, irmão. E se somos filhos, diz o versículo 17, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, porque a nossa vida está nele. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. O que é uma nova criatura? É uma nova criação, é a geração do arrebatamento, é a geração que vai viver com Cristo no céu. Nós vamos, porque nós somos filhos. Filhos. Eu ia dizer menos o famosinho, mas ele também é filho. Ele só não quer ir agora, quer ir depois. Mas nós somos filhos. Você vai sonhar comigo a semana inteira, hein? Pô, bonitão para sonhar? É. Tá sala, sério. Então, nós somos filhos. Ele nos recebe como filhos. Não perca a sua identidade, irmão. Isso é muito importante. Isso é uma verdade que está escondida e às vezes a gente acha que não merece, a gente acha que não vale nada, que o pecado consumiu, que a doença está nos matando, que a pobreza está nos levando, que a inveja, que o ciúme. E eu posso citar uma lista enorme de problemas. Não. Você é filho. E o próprio Espírito vai testificar no seu espírito de que você é filho de Deus. Hoje Ele está falando com você. E quando eu digo essas palavras, o próprio Espírito testifica no seu espírito e confirma o que eu estou te dizendo. Você é filho e você é amado. Mas eu não percebo, vou mostrar uma história para você. No livro de João, ainda João, capítulo 14, Jesus falou que Ele era o caminho, a verdade, a vida, e começou a explicar essas coisas. E Filipe começou a perguntar para ele, que negócio é esse? Que pai? Quem é o pai? Mostra-nos o pai. E Jesus responde assim, olha o versículo 9, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você me diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, Ele faz as suas obras. É o coração do Pai, digo, o coração do Pai. O próprio Espírito que habita em mim e que testifica de que eu sou filho de Deus. Para terminar, Lucas capítulo 15, versículo 32 diz assim, mas era preciso, pai diz, né? Era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão, ele estava e reviveu. Estava e foi achado. Isso tem uma outra verdade oculta aqui, que nós vamos revelar. Jesus não veio consertar a sua vida. Não veio. Jesus não veio consertar nada. Essa história de que o carpinteiro de Nazaré conserta o pau que tapou, não. Ele não veio consertar nada. Ele veio dar vida a quem estava morto. Porque quem vive sem Cristo não vive. Por isso ele diz para Marta e para Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra fisicamente, viverá eternamente. Jesus não veio consertar você, porque quando nós pensamos a respeito de consertar, a gente pensa a respeito de ser melhor todo dia, de fazer coisas boas, de usar a mente, o poder da mente para poder trabalhar, se concentrar em não responder mal, em não ser mal criado, em não ser grosseiro, e não fazer nada disso. Mas de um momento ou outro da sua vida, alguém vai te irritar e você vai ver que todos os seus esforços não valeram de nada, porque tu vai perder a paciência. Hoje eu falei para o Ney de manhã, na hora do batismo, Ney, não mata seu discípulo só porque ele está com a camisa do Flamengo. Mas o Ney é pequenininho, o discípulo dele é grandão, dá 2 dele. Eu digo, como é que eu vou fazer isso? Não sei. Vocês estavam lá, quando foi batizar o moço não queria sair da água, e o Ney estava preocupado, o que eu faço? Tira ele daí, tira daí. A morte não é morte física, é só um símbolo de que ele morreu com Cristo e ressuscitou para uma nova vida. Sabe, é isso que faz.
Nós batizamos por isso. Por isso que o batismo é por imersão. Morreu. Quando morre, sepulta. Aonde? A água faz esse papel, né? É um ato profético. Por isso mergulha na água, imerge na água, para que quando sair, aí sai, né, a representatividade é essa, para uma nova vida, uma nova criatura. Jesus veio trazer vida para quem estava morto. Ele não veio consertar quem estava errado. Porque às vezes você acha que você está muito errado com as coisas que você faz. Mas eu quero dizer para você que Jesus não veio consertar, Ele veio dar uma vida nova para você. Quando você entender isso, entender a sua identidade de filho, você nunca mais, o que eu disse? Nunca mais vai querer voltar a viver uma vida de escravo. Aquele filho mais novo, ele entendeu, nunca mais ele quis disputar comida com porco. Porque quando ele voltou para casa, a palavra do pai foi essa aí: meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Meu filho, anel, calçado, roupa, meu filho. É assim que o pai recebe. E o irmão mais velho, deixou para lá? Ah, está de pirraça lá fora. Não, ele vai atrás. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Seu irmão estava morto e viveu de novo. Nós precisamos nos alegrar. Vamos fazer festa. É festa, festa, festa. Jesus, festa. Deus, festa. Deus, banquete. Deus, comida, festa. Por que você acha que crente gosta tanto de comida? Crente gosta de comida, irmão. Gosta de churrasco. Crente gosta de salgadinho. Cachorro quente. O que tiver. Crente gosta. Porque crente gosta de fazer festa. Por que você acha que gosta? Você não precisa tomar cerveja para ficar alegre na festa. Não precisa usar droga para ficar alegre na festa. Não precisa nada disso. Por quê? Vou lhe dizer, você tem o DNA do seu pai. Ele gosta de festa. Quando nós formos para o céu, a primeira coisa que vai ter lá vai ser uma festa. Festa! O que vai ter lá? Festa! O que vai ter lá? Festa! Jesus, ele veio para fazer festa. E a maior festa que ele faz é quando um filho, diga um filho, volta para casa. Ele podia estar morto lá fora, mas agora ele reviveu. Ele podia estar perdido lá fora, mas agora ele foi achado, ele foi resgatado. Sabe, transformar pessoas boas em pessoas mais em pessoas boas não é com Jesus. O negócio de Jesus é romper com as expectativas e trazer vida aonde existia morte. Quem crê comigo diz amém. Eu queria que você ficasse em pé então em nome de Jesus. Glória a Deus por essa noite.